encontrei a parte da feira que eu queria ver. A exposição de jogos de videogame, hein? Aqui mostra toda a evolução dos jogos, desde os primeiros consoles até os últimos consoles já lançados em toda a história. Mas vamos ver se realmente essa exposição ela tá completa, porque pelo menos aqui ela tá. Vamos lá, vem comigo. Pessoal, para quem vive perguntando para mim qual foi o meu primeiro videogame que eu ganhei, foi o famoso telejogo. Para quem não conhece, o telejogo é tipo um Pong. É aquele joguinho que vai ter nas raquetezinhas que vão rebater na bolinha no meio da tela e que não troca de jogo. Do lado dele a gente tem o Video Pinball, que na verdade é um outro mais do mesmo, é um videogame também com um Pong instalado. São os primeiros consoles assim da primeira geração mesmo. Mas o primeiro videogame mesmo que a gente vai acompanhar vai ser esse daqui, ó. Vamos ver se a gente encontra o famoso Odyssey, o primeiro videogame lançado na história. Parece que eu não encontrei o Odyssey. Eu encontrei um outro Odyssey, um mais avançado. Vamos aqui. O Odyssey 300. Ele não foi o primeiro console, mas ele também é uma das séries do Odyssey. Ele também é um Pong, que pode ser jogado por duas pessoas, tá vendo? Tem duas válvulas que podem ser utilizadas pelas pessoas para jogar o jogo. Depois a gente teve uns outros genéricos também de Pong, porque Pongs teve muitos. Vamos acompanhar mais alguns modelos. Aqui a gente tem o Telejogo 2. Eu também tive um console desse daqui, por pouco tempo. Ele já veio com variedades de jogos, mas tudo baseados no Pong também. E tinha hóquei, futebol, tênis, vôlei, natação, tudo que é tipo de jogo. Do lado dele a gente tem o ColecoVision, que na verdade ele já era uma versão do Atari 2600, um concorrente do Atari 2600, já não era um Pong ou variação dele. Ele também já trocava de cartuchos. O ColecoVision era um forte concorrente do famoso Intellivision, que também é um outro console que deve estar por aqui. Vamos lá. Na mesma época que nos Estados Unidos o Pong já era ultrapassado, no Brasil estava começando a entrar em moda. Então o Brasil fabricou alguns TVs, alguns tipos de clones de Pong, que a gente chama de Super Pong, Telegames, TV Jogo, que são as variáveis do próprio Pong que a gente já conhece. Naquela época o Brasil era um pouco atrasado na questão de atualização de videogames, não era como hoje em dia. Demorava às vezes 2 ou 3 anos para chegar um console que já tinha sido lançado nos Estados Unidos. Esses daqui já são os princípios dos minigames, como a gente conhecia. Se você chegar aí mais perto, ele é como se fosse um minigame, mas não tinha tela de LCD. Era como se fosse um pequeno painel com pontos de luzes que obedeciam ao comando dos controles. Agora vamos ver se a gente encontra algum outro videogame de uma geração à frente, segunda geração. Continuando ainda no final da primeira geração, a gente tem o Coleco Telstar. É uma outra variação também de Pong, com diversos jogos que a gente podia alterar a programação dele, mas ainda assim não funcionava à base de cartuchos. E podia ser jogado por duas pessoas também. Um desse daqui, no Brasil naquela época era bem difícil de se encontrar. Só realmente quem comprasse importado mesmo. Então naquela época a gente não tinha esse daqui, foi trazido muito tempo depois. Agora vamos passar para a segunda geração de consoles. O famoso Arcadia 2001 já era como se fosse um concorrente do próprio Atari 2600. Ele tinha um tipo de controle que parecia um telefone, porque a gente colocava uns adesivos no lugar do painel onde tem os números. Cada adesivo vinha com o seu jogo próprio e tinha como se fossem as características dos botões que a gente podia apertar. Esse é o Atari Flashback. Ele não é antigo,
Ele é novo, mas ele é um modelo do Atari recalchutado. Para quem é fã, quem é colecionador, é uma ótima opção. Obviamente a Atari fez vários tipos de modelos recalchutados do próprio Atari. Outro dele foi, por exemplo, o Atari Flashback 3. Ele já vinha com os jogos inteiramente na memória. Esse já vinha com 60 jogos, por exemplo, na memória. Agora vamos conhecer o verdadeiro Atari mesmo. Esse é o Atari 2600, o primeiro modelo do Atari que saiu, com cartuchos, é claro, que é conhecido como Atari VCS. E do lado dele um concorrente fortíssimo naquela época, que é o Intellivision, que também foi concorrente do ColecoVision que a gente viu lá na frente. Vamos pular para a terceira geração de consoles. Esqueci dos portáteis da segunda geração, vamos lá. Vocês querem saber qual foi o primeiro videogame portátil real lançado? Foi esse daqui. O Microvision, considerado um do primeiro portátil mesmo, console à base de troca de cartuchos. Você trocava praticamente a superfície dele, que mudava o jogo. Você podia comprar a superfície separada, que seriam os cartuchos do jogo, e inserir na base, considerado o primeiro console portátil lançado à base de cartuchos. Agora vamos conhecer um pouco dos minigames. A era dos minigames já estava começando a ficar forte nessa época. A gente tinha minigames à base de telas de LCD. Era diferente dos outros que a gente estava acostumado. Graças ao Microvision, uma gama de jogos e variações dele foram feitas naquela época. Basicamente os minigames eram dessa forma. Apenas um jogo por aparelho. Depois a gente já tinha os famosos minigames da Nintendo, os Game & Watch, famosíssimos por possuir duas telas para jogar. Mais alguns games Watch. Eles tinham variações entre jogos com apenas uma tela, que eram mais baratos, e os que abriam, exibindo duas telas. Uma curiosidade importante saber é que o próprio Nintendo DS e o 3DS foram baseados em seu design nos próprios consoles Game & Watch, como uma espécie de homenagem que a Nintendo fez ao seu próprio console. Aqui a gente tem os minigames que eram praticamente concorrentes do Game & Watch e variações de outras empresas que fabricavam também esses famosos minigames da época. Agora vamos dar um salto enorme até a terceira geração. Na terceira geração onde a coisa começa a pegar. Pessoal, se vocês acham que o DS foi um console que era a base de tela de touch, a Tiger fabricou o Game.com. Ele era um videogame que tinha conexão com a internet, via cabo, e também tinha uma tela de toque. Os gráficos eram impressionantes, mas eram em preto e branco. Tinha jogo do Doom, Sonic e até mesmo um tipo de Resident Evil. Ele não é segunda geração, pessoal, ele já foi fabricado há bastante tempo. Acho que erraram o stand que colocaram ele, mas tudo bem. Segunda geração, saiu muito tempo depois. É mais minigame, Game Watch. O Action Max foi um videogame baseado em fitas de vídeo cassete. Para quem não sabe, existiam jogos que eram fabricados em VHS, que rodavam um tipo de filme que exibia na televisão. Esse filme tinha um tipo de programação conectado com o videogame, onde você apontava a pistola e atirava nos elementos, quase que ao mesmo tempo que apareciam em cena, somando os pontos. Quando você acertasse, essa luz encaixada na televisão, ela piscava, indicando que você acertou. Mas praticamente era um filme que você assistia. Como os arcades eram muito conhecidos na época,
nós tínhamos os famosos arcades portáteis que fabricavam para a gente poder jogar em casa. Um desses, por exemplo, é o do Pac-Man, e são raríssimos de se encontrar hoje em dia. Vem comigo. Agora nós temos aqui uma série de minigames que marcaram a história, porque na verdade eram uns minigames que se podia jogar de 2 pessoas. Então se você acha que minigame não pode ser jogado de 2, conheça uma série que marcou a história. Minigames que podem ser jogados em 2 players. Bem, nós temos uma tela de LCD, cada jogador vai ficar de um lado. Embaixo dele tem um tipo de joystick destacável que você puxa e cada um vai jogar uma lateral. Por exemplo, num jogo de boxe, cada um controla um boneco que está do lado da tela de LCD. Agora vamos conhecer alguns minigames mais modernos. Mesmo que a gente tenha chegado somente na 3ª geração, parece que a porra da tecnologia dos minigames de LCD não evoluíram, continuaram a mesma coisa. Praticamente só começaram a fabricar jogos com temas mais atuais, como Star Wars, Golden Axe e outros jogos que eram mais moda na época. Mas a tecnologia do LCD continuava a mesma. Por isso que dizem que os famosos jogos de LCD se tornaram uma febre e uma praga entre os pessoal que gostava de jogos. Aqui a gente tem um famoso acessório indispensável para quem tem um Nintendinho. O U-Force foi lançado nos Estados Unidos para competir com outros acessórios da concorrência. Na verdade, ele pode ser utilizado em vários tipos de jogos, como o jogo do Mario, jogo de boxe, até mesmo um jogo de pilotagem de espaçonaves, etc. Ele vinha com vários acessórios que eram embutidos e ele praticamente captava a sua movimentação entre esses 2 painéis, simulando um tipo de realidade virtual. Agora vamos a outros consoles. Aqui nós temos um minigame um pouco mais sofisticado. Praticamente a mesma coisa que aqueles anteriores, mas ele é um pouco maior, o que enchia um pouco os olhos das crianças. Podia ser jogado de 2 também. Um outro minigame clássico, que na época continuou com a mesma tecnologia. E a primeira tentativa do mercado de conquistar o público feminino para jogar videogame foi o famoso Master System Girl. Eram os mesmos jogos do Master System, mas o videogame era cor-de-rosa para tentar atrair o público feminino para consumir consoles de videogame. Para quem gostava de jogos de palavras cruzadas ou jogos de, vamos supor, de bingo e etc, nós tínhamos o Shift. O Shift era um jogo de palavras cruzadas para quem gostava dos jogos de tabuleiro na época. Outro jogo de tabuleiro também é um jogo que funciona à base de pontos de luz que simulam uma partida de beisebol. E esse daí não possui a tela de LCD. Os botões ficavam escondidos numa plataforma para os outros jogadores não perceberem quais são os seus movimentos. É como se fosse um jogo de baralho que você faz escondido. As suas jogadas são escondidas, ninguém pode ver o botão que você está apertando. Aqui nós temos alguns jogos que simulavam jogos de cartas em minigames. Temos Yahtzee Pocket Pogo e o Yahtzee Jackpot. Acompanhando o sucesso de jogos lançados para consoles mais modernos, a Tiger não podia perder essa oportunidade de conquistar o mercado. Lançou minigames, aquelas porras de minigames de LCD que não evoluem de jeito nenhum, e atualizaram o tema para o quê? Um Street Fighter e um Super Off-Road, só acompanhando a moda da época dos jogos dos consoles mais modernos. É que nos Estados Unidos era a Tiger e a Tectoy importava aqui no Brasil. Como a gente tinha falado do Game.com, eles lançaram um segundo modelo baseado no Game.com, só que a cores. E nós temos o FC Mobile.
Mobile. E novamente a versão do Master System Girl, que seria o Master System Super Compact, lançado para os meninos. E todos esses eram à base de cartucho ainda, não tínhamos ainda jogos na memória ou ROMs que rodavam nos consoles portáteis. Já era 8 bits. E você precisava conectar ele na televisão. E era sem fio. A Disney não podia ficar de fora para lançar suas porras de minigames que continuavam a mesma merda. E lançaram minigames baseados em seus desenhos e títulos mais famosos, como A Bela e a Fera e Pocahontas, por exemplo. A Atari também quis lançar o seu portátil baseado como se fosse naquele Master System Compact. Afinal, a Atari não podia perder para a concorrência, mas ela não atualizava seus consoles. Então eles lançaram o Handivision, era como se fosse um tipo de Atari que se conectava na televisão. O Mini Arcade Pac-Man, ele simulava um jogo do Pac-Man do arcade que se conectava na sua televisão e você tinha os controles todos à mão. Nessa época dos 8 bits, alguns mercados de consoles já estavam começando a sofrer o famoso crash de 83. Nessa época, os consoles da época do Atari em diante começaram a se modernizar e começaram a se transformar em outras coisas. Foi aí que surgiram os primeiros microcomputadores programáveis, onde você podia fazer os seus próprios jogos. Afinal, os videogames já estavam com uma forma bem ruim, como se fossem brinquedos. Eles queriam transformar os videogames em alguma coisa mais séria. Foi aí que eles transformaram os primeiros consoles em microcomputadores programáveis. Nós temos os ZX Spectrum, por exemplo, e o TK-90X. Isso era um microcomputador programável. Acompanhando aqui mais alguns minigames de novo. Eles não cansam de fazer essas porcarias. E do lado temos um acessório que era vendido para funcionar com o Hobby, que era um robozinho da Nintendo que vinha vendido junto com o console. Dando um grande salto para realmente a era 8 bits, o primeiro console que salvou o crash de 83, onde passou de uma coisa que era chata e maçante, passou a ser divertida. Nós temos o famoso Famicom, o Family Computer, lançado no Japão. Esse na verdade é o Top Loader, ele vem bem depois, não sei porque eles colocaram aqui como Family Computer. Erraram o nome desse aqui. Esse aqui é o NES Top Loader, eles colocaram Family Computer, não tem nada a ver. O Family Computer é gravado daí. Claro, feio o nome do console, mas tudo bem. Não sei quem cuida dessa exposição, mas beleza. Nossa, esse é o NES Top Loader, não é? O Family Computer é esse daqui. E não existe um Family Computer 2. Obrigado. Nossa, mano. Não, é sério, filma isso aqui. Tá escrito Family Computer gravado dele, cara. Nossa. Bem, lembra quando eu recebi a última doação para o canal, que foi um Mega Drive portátil? Aqui nós temos outros modelos e variáveis dele. Um detalhe para a plaquinha, um escreveram Mega Drive Portable e o outro traduzindo Mega Drive portátil. O PC Engine foi um outro console também que tentou concorrer contra o Nintendinho na série dos 8 bits. E ao lado dele, o Super Famicom. O modelo japonês do Super Nintendo. Já era a quarta geração, né? O interessante é que eu não encontrei nenhum NES original, modelo quadradão, e também não vi ainda nenhum Super Nintendo também americano. Cara, me bateu uma saudade da porra agora, mano, quando eu tinha o meu Game Gear. Mais minigames. O trabalho basicamente era todos os minigames, né?
Cougar Boy já foi um tipo de videogame portátil mesmo, muito parecido com o Game Boy, que ele trocava de cartuchos. E aqui o saudosíssimo famoso Game Boy, foi um sucesso de vendas. E ao lado dele uma versão mais moderna, mas ainda continua pegando os mesmos cartuchos, em preto e branco ainda. Ah, e ele tinha luz, porque o Game Boy não acendia a luz, você precisava jogar a luz do dia. E o Game Boy Light ele possuía luz. A Atari não podia ficar de fora sem o seu portátil também, que rodava os jogos próprios, então ela criou o Atari Lynx. Só que essa porcaria aqui consumia tanta pilha, mas tanta pilha que não valia nem a pena. E é sério, olha o tamanho desse troço. Tem certeza que isso é portátil? Pensando nisso, eles criaram um modelo um pouco mais compacto, mas é sério. Isso é o modelo mais compacto que eles podiam fazer disso aqui. Já o Supervision era um outro videogame também concorrente com o Game Boy e o Lynx. Na época, os jogos de arcade faziam um sucesso tremendo entre a garotada. E então eles resolveram passar isso para um console caseiro. Aí que entra o famoso Neo Geo. E aí a gente começa a entrar numa geração que vocês todos já conhecem. O nosso querido Mega Drive. Na época lançado para concorrer contra o Nintendinho 8 bits. E é claro, ele era bem mais potente. Depois a Nintendo acabou lançando o Super Nintendo para concorrer contra o Mega Drive. Então quando ele foi lançado, realmente ele era bem melhor que a Nintendo, porque a Nintendo só tinha 8 bits. E ele tinha 16. Ao lado, um modelo mais moderno do Mega Drive. Em homenagem ao meu querido amigo Wagner Fuko, da Hyperkin, nós temos o famoso Super Boy, que é um Super Nintendo portátil à base de cartuchos. O TurboGrafx 16 também tinha ótimos jogos baseados em arcades. Um deles é a melhor versão do Splatterhouse. Interessante é que ele tinha um suporte para você encaixar o controle nele. Isso era legal pra caramba. E aí a Atari não podia ficar de fora. Ela não pode ficar de fora. Ela tinha que fazer a merda dela. Porque sabe quando uma merda cai em cima da outra e vai formando aquele monte? É o que ela foi fazendo, lançando uma merda em cima da outra. Quando virou uma bosta enorme, aí que ela se fudeu. Então vamos conhecer o famoso Jaguar. Jaguar foi a tentativa da Atari de tentar superar a concorrência na época que todo mundo estava nos 16 bits. Então diz ele, lancei um videogame de 64 bits. Eu não sei que tipo de mecânica eles utilizaram para fazer que isso tenha 64 bits, porque você não chegava nem perto dos 16. Para compensar ainda, eles inventaram um acessório que não se encontra aqui para colocar CD nessa porcaria, que é aí que ele começou a aparecer um vaso sanitário, para colocar toda aquela merda que ela fez. A Atari só fez bosta, velho. É uma pioneira, mas só fez merda. Agora vamos aqui. Nós temos um modelo de Nintendo 64 que é considerado um modelo de colecionador e modelo raro também. Pra quem gosta de Pokémon, essas coisas. Não faz diferença nenhuma, eu prefiro o modelo clássico. Do lado nós temos um modelo de Mega Drive licenciado pela Sega, portátil à base de cartuchos. Esse é legal de jogar, hein? Observação que ele tá com a tela de LCD dele quebrada. Toda trincada, coitado. É, faz parte. Nossa, tem um Pippin ali, mano. O Pippin. iMac Pippin. Depois a gente teve outro sucesso dos portáteis da Nintendo, que foi o famoso Game Boy Color.
Aqui ele já evoluiu do preto e branco para o colorido, mas mantendo assim os 8 bits de capacidade. Para concorrer com ele nós temos o Neo Geo Pocket. Só que o Neo Geo Pocket ainda assim era preto e branco. Depois que eles lançaram o Neo Geo Pocket Color. E aqui É a única tentativa, talvez. A Apple tentou lançar o famoso iPippin, que era um videogame baseado em CD, que era de 16 bits. Um ótimo console, é sério, ele tinha até um mouse no controle. Uma esfera que a gente controlava um tipo de mouse. Só que a qualidade dos jogos era horrível, muito ruim. Então não conseguiu ganhar da concorrência. Só para acrescentar, isso aqui foi lançado quando o Jobs foi desligado da Apple. Foi desligado. E aí, então ele decidiu continuar ainda com uma PC. Aqui nós temos o Wonders One. Esse aqui é o Wonders One Color. É que eles só escreveram Wonders One. O Wonders One Color foi, adivinha só, vocês não vão saber de uma curiosidade legal. O Wonders One Color foi o último videogame fabricado pelo cara que criou o Virtual Boy. O Virtual Boy foi um dos maiores fracassos da Nintendo. Então Gunpei Yokoi foi demitido da Nintendo e acabou criando a sua última obra, que foi o Wonders One. Depois que ele criou o Wonders One, ele morreu num acidente. E foi conhecido mais pela sua pior obra, que foi o Virtual Boy. Do lado dele, o Game Boy Advance, modelo SP, que ele já podia ter a tela que acendia, né? Mesmo jeito que o Game Boy classicão, ele não acendia a tela. O Advance ele não tinha tela que acendia. Então eles criaram o modelo Advance SP, que já tinha iluminação na tela. E era também mais portátil. Já pulando uma geração mais acima, nos encontramos na 6ª geração. Lembra do Neo Geo Pocket que eu falei? Agora nós temos o Neo Geo Pocket Color. Que só tinha tela colorida, mas ainda assim era como se fosse um Game Boy Color. E ninguém mais moderno. Às vezes já é mais moderno mesmo. Eu tenho um desse em casa, pra falar a verdade. Agora nós temos o famoso PSP, clássico para quem é fã da Sony. Na minha opinião, um dos melhores portáteis que a Sony já lançou. Interessante que seus jogos vinham em pequenos CDs que eram tão sensíveis que tinham que ser armazenados nesses pequenos cases, que já eram colocados dentro do console. Depois a Sony lançou o PSP Slim, que é uma versão bem mais portátil, mais fina, com algumas correções também. Já está chegando bem perto, apesar de que logo a gente já está acabando a exposição e não tem coisas mais atuais. Aqui o famoso Game Boy Advance clássico, aquele que eu falei que ele não tinha tela que acendia. Você tinha que jogar somente à luz do dia. E o último Game Boy Advance que foi lançado, que é o Micro. Foi também uma edição bem limitada. Agora um console que eu sempre quis ter na época que ele lançou. É sério, eu era fascinado por esse videogame. Apesar de ele ser completamente complicado de se trocar os cartuchos, você tinha que abrir o console, tirar a bateria e encaixar o cartucho dentro. É o famoso N-Gage. A versão Pocket, né, que é mais portátil, mais simples, e a versão tradicional do N-Gage. O N-Gage, na verdade, ele era um celular que vinha com jogos, praticamente que eram remakes de jogos do PlayStation 1. A dificuldade que o N-Gage tinha era simplesmente você segurar ele na orelha. Você não segurava como um celular desse jeito. Você segurava ele assim. E tornou isso daqui uma verdadeira porcaria na época que foi lançado. A gente fica por aqui com a evolução dos videogames. A gente parou ainda na 6ª geração, mas ainda tem muita coisa da 6ª geração que a gente não encontrou. Não tinha o Super Nintendo clássico americano, não tinha o NES clássico americano, e ainda muita coisa ainda faltou
no meio desses montes de consoles, mas já é uma boa viagem no tempo, não acredita? Agora vamos ver alguns jogos mais atuais de consoles. Então, o que acontece é o seguinte, ele só fala de retro gamer, quando eu for falar de jogo moderno, aí chama comigo, entendeu? Vem curtir. Valeu. Que bacana, pessoal. Também disponibilizaram vários tipos de máquinas de fliperama com jogos clássicos e até alguns mais atuais pra gente jogar. Tem filas pra jogar um arcade aqui. Isso é muito louco. Na BGS do ano passado não tinha isso. Pessoal, olha que bacana esse autorama gigante que tem aqui. Uma curiosidade legal é que quando eu era pequeno, meu pai me levava num shopping que tinha um autorama gigantesco desse. E eu gostava de ficar brincando numa porcariazinha dessa. E eu gostava tanto que um dia meu pai comprou um pra mim do Ayrton Senna. E eu também cheguei a ter um outro que tinha uns carrinhos. E eu ainda tenho eles até hoje. Um tema interessante para dados cruzados. Pô, que legal. Acho que as pessoas não sabem que quando tem que chegar na curva tem que soltar o acelerador. Nunca tiveram um autorama.